vamos falar do Kim, que eu assisti esse debate, um dos poucos debates que eu vi todo, do início até o fim, então eu quero reagir a algumas coisas que ele falou. Não tem muitas mitadas no debate, mas o debate foi bom. O debate foi muito bom. Na realidade, tem uma mitada. A mitada do final, que, enfim, vamos deixar aí pra... Que eu acho que você aquela que o Lindenberg promete e tal. Você sabe qual é? Sei qual é. No final. Ah, tá ok. Tá, bora. Tá de boa, tá de boa. Pessoal, Bora, like bora. na live, Vamos like lá, na live. Maconha faz isso, vai. Centos bilhões de gastos tributários. São empresas que, de uma forma ou outra, conseguiram no parlamento desonerações, não pagam impostos. O que é que o governo está propondo? Vamos cortar linear 10%. Quando o governo apresenta tudo isso, houve uma grita. A grita é do andar de cima. O cara que mora na cobertura tem que pagar o condomínio. Você acabou de falar, de alguma maneira esses empresários conseguiram esses privilégios porque tem poder de lobby no Congresso. O governo que mais aumentou esses privilégios foi o governo Dilma. Eita lapada do carro. O governo que mais concedeu privilégios tributários foi o governo Dilma. Inclusive foi o governo Dilma que inventou o privilégio para as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como Rede Globo e outras redes de TV, na folha de pagamento, que agora o PT diz combater. Mas quem inventou foi a Dilma. Quem criou foi a Dilma. Quem enviou o projeto para o Congresso Nacional dessa desoneração desses setores foi Dilma Rousseff. Então, quando você fala dos 800 bilhões, parece que são os 800 bilhões que sai do bolso do pobre e vai pro rico. Eu falei para os dois maiores não são para super ricos. Os dois primeiros gastos tributários, Lindbergh, o primeiro é o simples. A gente tá falando dos mais pobres. A gente tá falando de pequenas, médias empresas, sendo a gente vai aumentar 10% na tributação em cima dessas pequenas, em cima dessas médias empresas. O segundo maior gasto tributário, Lindbergh, é dedução do imposto de renda com saúde e dedução do imposto de renda com educação. Então a gente vai penalizar ainda mais a classe média, que já paga dobrado, porque a classe média paga imposto alto, não tem educação, então precisa pagar uma escola privada, não tem saúde de qualidade, então precisa pagar um convênio. Nós vamos ter então uma redução de 10% na dedução do imposto de renda para saúde, para educação, para classe média. Isso não é super rico. Esses são os dois maiores gastos tributários. Se for para enfrentar privilégio grande, eu enfrento, mas não é esse o histórico do PT. Os editores do Kim são... Rapaz, os nerdola que editam as coisas do Kim, né? Mas ficou legal. Gostei da edição. Gostei da musiquinha e desse finalzinho desses caras. Só um comentário antes de você colocar outro react, eu vou comentar isso aí. Teve um argumento que o Kim repetiu muito, que é um argumento correto, absolutamente correto, e que eu acho marcante o argumento, que foi o seguinte. O Lindbergh tentou apresentar o PT como um partido que tem uma preocupação com a causa social. O que eu não acho que está errado. Eu acho que o PT tem uma preocupação com a causa social. O ponto que está errado é a crença de que o PT tem uma preocupação com a causa social e, portanto, combate os mais ricos. Essa ideia de que o PT é combativo em face dos mais ricos, isso está errado, porque não é. E um dos argumentos que ele levantou várias vezes e não foi respondido a contento era o seguinte: bom, se o PT combate tantos mais ricos, por que os ricos doam tanto pro PT? Um argumento simples. Por que as maiores empresas do Brasil doam sistematicamente para o PT do jeito que doam? E aí vai dizer, mas é muito mais para os concorrentes. Não, não é não. É mais PT. É mais PT. JBS é mais PT. Os bancos é mais PT. O PT tem, dos setores que tem a grana no Brasil, né, o setor de carnes, representado aí pela JBS, maior empresa de frigorífico do mundo, e o setor bancário, o PT tem doações vultuosas, uma grana preta. Então fica muito difícil você acreditar que as pessoas não tenham ciência de quais são os seus interesses, ou que elas doariam para um governo que é contrário aos seus interesses. Não é o caso. Quando o Lula, agora não mais, agora realmente já está uma relação mais acirrada, mais difícil. Mas quando o Lula assumiu nesse terceiro mandato, no início dele assumir, a Faria Lima inteira estava com o Lula. Faria Lima toda estava abraçado com o Lula. Entendeu? Então, assim, a ideia de que você tem um PT, que é um partido que combate os ricos, que faz frente aos ricos, isso é falso. O PT é um partido de conciliação. E mais ainda, eu acredito que uma das grandes dificuldades que o PT está tendo hoje, nesse governo, que está fazendo o governo ficar do jeito que está, né, perder popularidade e tudo mais, é o fato que o PT continua tentando conciliar. Então o PT quer coisas contraditórias e não consegue estabelecer uma relação positiva ali entre essas demandas contraditórias. E isso foi um ponto que o Kim levantou, que eu acho que foi um ponto assim muito aguçado. Aquele melhor corte. O Reis falou um negócio aqui. Porra, cara, você falou a realidade. O PT combate a classe média. Exatamente. É isso mesmo.
A estrutura de funcionamento do PT é esta. O PT, ele tem preocupação social com a base da pirâmide. Eu acho que tem mesmo. Tô sendo sincero aqui. Não acho que ele não tá nem aí. Eu acho que tá sim. Eu acho que eles fazem vários programas de transferência de renda. Eles ampliaram demais o Bolsa Família na época dos primeiros mandatos do Lula. Eu acho que eles têm essa preocupação. Por outro lado, eles conciliam com quem tem muita grana. Vale dizer, com os bancos, o oligopólio bancário brasileiro e com os grandes empresários amigos do rei, que são colocados ali numa posição interessante, a partir da qual eles fazem o apoio, eles dão o apoio que eles precisam dar e fazem os seus esquemas, né? Como a gente sabe. Por exemplo, o tanto de crescimento que a JBS teve durante o governo Lula foi uma coisa escandalosa. Os caras pegaram um frigorífico que era grande, mas que não era esse colosso, e transformaram num colosso internacional, no maior de todos. Eles pegaram um cara como o Ike Batista, que todo mundo sabe, um fala barato, um falastrão, e transformaram o Ike Batista, a certa altura do campeonato, no homem mais rico do mundo. Então, esse tipo de transigência com o grande capital é marca do PT. Aonde o PT incide e coloca mais pressão é, portanto, sobre a classe média. É a classe média dos pequenos proprietários, dos profissionais liberais, da galera que ganha ali na faixa, né, de uns 3, 4 salários mínimos até mais ou menos uns 8, 7, esta faixazinha de classe média é a que mais sofre com o PT. É a que paga a conta, é a que tem a tributação mais pesada, é a que não tem o amparo e o cuidado, o olhar cuidadoso do governo. No fundo, é aquela que o Lula etiqueta e fala mal, e fala de forma pejorativa quando ele fala de elite. Quando ele tá falando da elite dos olhos azuis, que ele deu essa declaração muitos anos atrás, ele não tá falando da elite de fato, porque a elite é amiga dele. Ele estava falando da classe média, que não é assim, que não tem esse perfil étnico, mas que ele vai dizendo que tem, né? Então uma certa classe média produtora do Brasil sofre muito com o PT, e não é à toa que essa classe média, é desta classe média que emergem os mais vocais críticos do PT. A galera mais vocalmente crítica do PT vem dessa classe média. O MBL, em grande medida, é representante dos interesses dessa classe média. Em grande medida, a gente fala para essa classe média. Então é isso aí que você disse, viu? Blusinhas. Se tem um brasileiro que foi contra aquela taxa das blusinhas, foi o Lula. Foi o Congresso, foi uma votação do parlamento. O Lula resistiu o tempo inteiro, digo mais o Lula e a própria Janja, que tinha essa posição muito clara contra essa taxa das blusinhas. Ô Lindbergh, pelo amor de Deus, você quer dizer que foi coisa do Congresso Nacional taxar a blusinha que o governo não queria? O PT inteiro votou a favor, assim como o PL. Não, para aí. Pois é, velho. Assim, esse é o argumento, eu vi isso aí. Esse é um argumento matador. Não existe isso de um partido, do governante, do presidente, votar a favor de uma coisa que o presidente não quer, pô. O que é isso? Seria tipo, a gente assume o poder, viramos aí na presidência, o Renan levanta a buquelização do Brasil e o Partido Missão inteiramente é contra. Qual é a lógica disso, pô? Siga. Bolsonaristas fingiram que estavam contra, discursaram contra, na hora de votar, votaram simbolicamente a favor. O único deputado que pegou o microfone naquela votação individualmente pra marcar voto contra fui eu. Agora, se você me diz, na taxação da blusinha, que o Lula é contra, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, minha assessoria tá assistindo aí, vou pedir pra minha assessoria fazer agora um projeto meu pra gente revogar a taxa da blusinha, voltar à isenção, e eu peço seu compromisso aqui então, como líder do PT, de que você vai apoiar o meu projeto pra revogar a taxa da blusinha. Vamos ter esse compromisso? Vamos firmar esse acordo aqui? Apresenta agora, a assessoria pode apresentar agora. Já pega o número do projeto, que aqui no final do podcast tem o número do projeto, eu já passo pro Lindbergh assinar a urgência aqui agora como líder. A Dagi tá no telefone aí, tá querendo entrar ao vivo na live. Vocês são contra, então vamos lá. Isso foi muito bom, esse corte foi muito bom. E ele não respondeu, viu? Porque eu vi o decurso disso aí, ele não entrou nessa questão. Ele enfatizou, na verdade, que o Lula estava contra e que tem a questão do desequilíbrio do Congresso, papapá. Que também está se tornando um lugar comum retórico dos petistas, né? Tudo que acontece nesse governo é o Congresso, porque ele não consegue governar, é o Congresso, papapá. Ele sempre está jogando para o Congresso. O que é mais ou menos, né? Isso aí também com muitas ressalvas. Por mais que hoje seja a cadeira presidencial hoje seja de fato muito esvaziada, e a gente não pode dizer que não é esvaziada, é muito esvaziada mesmo. Ainda assim o presidente tem poder de fazer muitas coisas, pô. Ele poderia, o Kim levantou isso aí, ele poderia vetar. E aí ele veta, lança pro Congresso derrubar o veto,
e joga a popularidade em cima do Congresso. Ele poderia fazer uma coisa, o Lula, poderia fazer um pronunciamento. Se ele quisesse fazer um pronunciamento sobre a taxa das blusinhas. Ele chegava a fazer um pronunciamento nacional e dizia que era contra, eu sou contra, papapá, estou sofrendo pressões do Congresso Nacional, isso e aquilo, papapá, mas não vou arredar pé porque é importante que vocês possam fazer isso. Ele poderia chegar lá, afirmar posição, vetar o que fosse necessário vetar, ir para a rede nacional de TV, fazer um pronunciamento em rede nacional de TV e esperar que a popularidade da medida fosse jogada no colo do Congresso. Eu tenho certeza que se ele fizesse isso, e o que dá a entender também, que o Congresso não teria votado, que as pessoas teriam recuado. Porque o Congresso é muito sensível à raiva do eleitor quando o eleitor se dirige contra ele. E o Lula não fez. E por que não fez? Não fez porque esperava que a taxação caísse no colo do erário público, que está estrangulado, né? A gente está chegando num estrangulamento fiscal total, estrangulamento de arrecadação total. E tem um arcabouço fiscal. Tem um arcabouço fiscal que é uma medida de transição em relação ao teto de gastos. Então a gente não pode gastar mais. E está tudo amarrado. Os estados estão todos endividados. Os estados brasileiros têm dívidas assim grotescas. E a gente não consegue sair daí de jeito nenhum. Enquanto isso, você vê os super salários do judiciário explodindo. Não estão diminuindo, eles estão subindo cada vez mais. Coisa de aumento assim de 500%, né, os penduricalhos que os desembargadores vão receber. É um negócio assim escandaloso, né? Se for pensar, uma coisa... Enfim. Grande empresário, milionário nos fóruns econômicos, que diz: temos que fazer um ajuste fiscal. Aí na hora que a gente vai falar dos benefícios tributários, que ele tem que pagar um pouco mais, ele se levanta. Juntou BEPS, juntou bancos, juntou fintechs, juntou grandes empresas para dizer que não aceitam pagar a conta. Se o PT combate bilionário, se o PT combate grandes empresários, se o PT combate os mais ricos, por que então grandes empresários como Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, o TC Engenharia, Cutrale, Ambev, Vale, Queiroz Galvão, MRV, Cosan, todas fizeram grandes doações generosas, milionárias pro PT. Então como que aquele que tá tendo seu privilégio atacado pelo PT tá doando dezenas de milhões de reais pro PT? Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Que isso? É Naruto? Que porra é essa? Os cortes do Kim, eles têm um molho diferenciado, né? É, porque eles circulam entre a comunidade otaku. É muito do Kim. Kurapika está mergulhando em algo indescritível. Nem sei quem é essa figura. Eu vou começar com uma pergunta pro Lindbergh. E reforçar, né? Lindbergh, na legislatura passada, o PT inteiro assinou a minha PEC antiprivilégio. Nessa legislatura, você é o líder. Por que o PT não... Falta 15 assinaturas, Lindbergh. Falta assim, eu coletei 90% das assinaturas, faltam 15. A proposta é muito simples, já expliquei. Nenhuma verba indenizatória para agente político... eu tô deixando... Deputado, senador, juiz, promotor. Que juiz, promotor, juridicamente, é agente político também. Não pode ultrapassar o teto de 46, que vocês aumentaram o teto quando vocês votaram aumento de salário de deputado, senador, juiz e promotor. Que você não respondeu, aliás. Eu queria que você respondesse sobre o porquê. Eu não estava nem aqui. Não, mas o PT votou. Seu partido. Vocês não são os militantes brabo, forte do PT? Tem que defender o posicionamento do partido. Ele só dá uma risadinha. Ele tá tranquilo. Essa questão, por que quiser? Assinaram antes. É o mesmo texto. E você é o líder agora. E não assinaram agora. Vamos assinar? O seu é azul. Esqueci um ponto. O Lindbergh é muito engraçado. Ele é engraçado, cara. Ele tem uma cara engraçada, né? Esse cara ele faz uma cara... E ele não é gente boa. Ele é gente boa. Cara. O debate foi bom. Ele tava tranquilo. Foi um debate legal. Foi cortês de ver e tal. Olha a carinha dele. E você vê que pegou ele pelo pé, né? Ele tá aí sem saber, tipo, eu respondo que sim, que não. Vamos lá, vamos ver. E ele vai dizer, O seu é azul. Esqueci um ponto. E acaba com férias de 60 dias. O seu tempo é o azul lá. Eu tenho concordância total sobre esse projeto. Nós estamos com um projeto também, que não é PEC. Olha aí. Tá aí, você vai sair daqui com uma vitória parcial. Não dá o troféu total a você. Não, mas uma assinatura. Eu vou só conversar com minha bancada, mas minha tendência eu concordo. É de fazer um gesto aqui, a gente assinar e tentar ir pra isso. Tá bom? Você levou essa aqui, agora você vai votar no PL também do governo de super salário. Super salário, voto. Se cortar mesmo, se não tiver pegadinha, se tiver sacanagem, eu voto.
Porque, igual aquele projeto que você criticou, que a Câmara votou, do PLP, que abriu um monte de exceção para verba indenizatória, tinha um monte de sacanagem e me venderam também contra combate a super salário. E o PT votou. Então, essa aqui você ganhou. Eu vou conseguir esses votos pra gente Tá vendo? que é importante. Falou, se comprometeu, irmãozão. Se comprometeu. Ele disse que vai conseguir 15 assinaturas. 15 assinaturas. Ele é líder do PT, pô. A bancada do PT é enorme. Vai sair. E assim, se ele não for mentiroso, né? Espero que não seja. Mas se ele cumprir, pô, isso aí foi genial. Porque assim, no meio de um debate, que foi um debate super cortês, ele jogou essa na mesa ali e o cara disse que vai arranjar as assinaturas, cara. Aí vai sair uma PEC, que é uma baita de uma PEC, porque congela o recebimento dessas verbas indenizatórias para político, porque ele conseguiu convencendo o Lindbergh aí ao vivo. Pô, isso aí é fantástico, o que é muito bom, né? Batam palmas aí no chat pro Kim. Quem é argiloso? Quem é argiloso? O que é argiloso, pô? Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.